Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta aqui neste canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Guerreiros do K-pop é literalmente... Só porque ele é asiático, não quer dizer que as coisas asiáticas representem ele. No meio do filme você percebe que você não é o público-alvo daquele filme. Este não foi o meu caso com Guerreiras do K-pop. Esse filme foi literalmente feito exclusivamente para mim, pois eu e a protagonista Rumi temos muita coisa em comum. Nós dois somos asiáticos, nós dois temos pelo menos 2 amigos e nós dois provavelmente temos um pôster do Jungkook no quarto. Mas falando sério, Guerreiras do K-pop tem uma arte espetacular, animações muito bem feitas e uma música excelente. É muito difícil ver o Seijin falando bem de alguma coisa desse jeito. É um filme muito bom sobre a importância da amizade e da autoaceitação, em que a protagonista é a pior amiga possível o tempo todo até o final do filme, e a única coisa que ela tem que aceitar sobre ela mesma é que ela tem tatuagens iradas pelo corpo. E ainda assim consegue ser um filme muito bom, e é exatamente por isso que iremos analisar Guerreiras do K-pop. A história das Guerreiras do K-pop começa há muitas gerações atrás. Isso aqui tranquilamente, eu ainda reforço isso para vocês, isso tranquilamente poderia ser um filme em colúnio com a Riot Games e ser sobre as KDA. Mas... desde os primórdios, demônios invadem a Terra através de fendas espirituais para roubarem as nossas almas e alimentar o rei demônio Guimá. E assim todos viviam felizes até que surgiram as caçadoras. Guimá, que é só uma chama gigantesca que vive no inferno. Tipo, ele é a própria chama do inferno. Um trio de mulheres extremamente valentes que enfrentam esses demônios usando lanças, espadas e a maior arma de todos os tempos, o K-pop. Música, o K-pop. Pois é, como se... armas mais mortais da história, calma. E a maior arma de todos os tempos, o K-pop. Armas nucleares, químicas, biológicas, de fogo, artilharia pesada, mísseis balísticos, bombas como iniciais... facas e armas brancas, K-pop, capaz de dominar multidões, consumir tempo e causar briga em comentário na internet. Pois é, como se os idols já não tivessem morrendo de burnout hoje em dia, porque eles têm que saber cantar, saber dançar, saber atuar. Agora eles também, pelo visto, precisam saber exorcizar demônio. As empresas de K-pop não podem ver esse filme. Os caras estão sofrendo muito nessa empresa. As caçadoras sempre foram cantoras porque é exatamente através da música que elas conseguem unir o coração das pessoas, formando-se uma barreira protetora chamada Holmoon, que impede os demônios de invadirem a nossa terra. O que é um pouco irônico porque fãs de pop em geral são os que mais causam discórdia. Se você entrar no Twitter, a coisa mais fácil de achar é fã de K-pop e de diva pop se degladiando igual uns demônios. Então eu acho que não iria funcionar um grupo de K-pop que exorciza metade dos fãs que tem. Bom, mas agora chegou a... mas pelo menos dá uma limpeza boa, né? hora da Rumi, da Zoe e da Mira, as atuais caçadoras, formarem o... da Kali, da Kaisa e da Evelyn. O Holmoon Dourado, a barreira definitiva que vai selar pra sempre o rei demônio Guimá lá no Quinto dos Infernos. Juntas, as 3 formam o grupo de K-pop mais badalado do mundo inteiro, as Huntrix. E esse é um nome bem curioso porque elas são caçadoras, mas elas são caçadoras em segredo. Ninguém sabe que elas exorcizam demônio. E o nome do grupo dela, Huntrix, traduzido é tipo caçadoras. Com caçadoras. Que elas são tipo carioca, eu acho. O que me leva a perguntar também como que caralhos nunca ninguém flagrou elas combatendo o demônio. Eles flagraram na própria história, na hora que eles fizeram um show, tinha demônio na plateia, eles exterminaram, acharam que era efeito especial. De K-pop tem mais paparazzi do que direito trabalhista. Alguém teria flagrado já. Ainda mais que elas não usam nenhum traje especial pra disfarçar a identidade delas, tipo Homem-Aranha, o Batman, ou aquele pastor de Goiânia que se veste de peruca e calcinha pra realizar investigação pessoal. Enfim, elas estão realizando o último show de sua turnê. Ai, mano, esse foi um evento tão canônico da nossa vida, né? Um cara do nada, um pastor de igreja resolveu sair na rua de calcinha, mano. O cara tava delirando. Mundial, mas elas acabam se atrasando um pouco, porque o avião delas simplesmente é sequestrado por demônios. Daí elas lutam contra esses demônios, derrotam eles e apenas
E toca uma musiquinha super da hora. Elas pulam do avião, aterrissando exatamente em cima do palco do show delas sem sofrer um arranhão. E a pergunta mais importante de todas, a pergunta que nunca devemos fazer à Netflix é: o que porras aconteceu com o avião? Onde que esse troço caiu? Eu tenho certeza Ele ter colocado as torres ali foi tão que elas maldade. causaram um 11 de setembro ali na Coreia do Sul, mas ninguém fala disso. Enfim, o show delas é um grande sucesso, todo mundo adora, apesar delas O pior que realmente, né? Onde é que foi parar o avião, mano? O que será que aconteceu com ele? Caraca, mano. provavelmente terem explodido metade da cidade, e elas sentem que elas estão cada vez mais perto de formarem o Holmun Dourado, a barreira definitiva. Ou seja, demônios não vão conseguir mais entrar na Terra através das fendas espirituais, apenas através dos inúmeros buracos que a prefeitura vai ter que tampar depois desse show. Porém, isso é uma preocupação pra depois, porque Ou através de recriação de rituais, né? Você tá achando que o pessoal não faz ritual? Estão é muito enganado. naquele momento começam as merecidas férias das garotas. Elas decidem descansar por 2 semanas porque pelo visto a empresa decidiu ser boazinha, né? Onde já se viu tudo isso de férias num país asiático, isso aí não tem. E assim que a Mira e a Zoe Mas não teve mesmo. no sofá pra começar o descanso delas, a Rumi já tira elas do descanso, dizendo que elas têm que lançar um novo single delas, o Golden. Pois é, eu sinto que esse filme nem existiria se elas tivessem entrado no sindicato de idol. Às vezes, a melhor maneira de derrotar o Rei Demônio é ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Elas então lançam um videoclipe do Golden e já se preparam pra apresentá-lo ao vivo num programa de TV. Porém, durante os Não precisava, mano. Era só deixar ensaios do programa, a voz da Rumi começa a falhar e elas têm que adiar essa participação. Essa menina aí, a Rumi, ela é tipo o Neymar com 2 paçocas no lugar do joelho querendo jogar bola. Isso ele não vai jogar bola, só tá mano. acontecendo porque, na verdade, a Rumi é nada mais, nada menos que uma demônia. Na verdade, ela é uma meia demônia. A mãe dela era humana e o pai dela era um demônio. E é muito engraçado que o filme se recusa a elaborar mais do que isso. Quem caralhos é o pai dessa menina? Não importa, não interessa. Eu não tenho a menor ideia. Foda-se a gente! É uma das primeiras experiências de cinema 4D em que o espectador vive na pele a sensação de não saber quem é o seu pai. Bom, e todos os demônios têm marcas demoníacas espalhadas pelo corpo que se assemelham muito a tatuagens iradas dos anos 2000. E com a Rumi não... As famosas tribais. Nossa, eu tô com muito sono hoje. Não é diferente, ela tem essas marcas demoníacas que estão se espalhando cada vez mais e roubando a sua voz. Com certeza é as marcas demoníacas que tá roubando a voz dela, não é o fato que ela tá com burnout desde os 9 anos de idade. O dia que a Rumi, a Larissa Manoela e a Maísa decidirem sacar o FGTS delas, o país vai à falência, né? Claro, ninguém sabe desse segredo da Rumi, com exceção da Celine, que era da geração anterior dos Caçadores e era a melhor amiga da mãe da Rumi, que já faleceu. E também foi a Celine que treinou as Huntrix e ela também foi responsável por traumatizar a Rumi, porque ela sempre ordenou que a Rumi escondesse aquelas marcas demoníacas, aquelas tatuagens iradas de todo mundo, inclusive da própria Mira e da Zoe, suas amigas de grupo. E aí, naturalmente, ela cresceu morrendo de vergonha dessas tatuagens. Esconda quem você é, vai dar tudo certo. Iradas, e ela teve que se privar de muita coisa. Por exemplo, ela nunca pôde tomar banho na casa de banho junto com as amigas dela. É isso. E é só. Acho que é só isso mesmo. Sim, essa desgraçada vai quase causar o apocalipse só porque ela nunca viu as amigas dela pelada. Mas eu vou te falar, eu até entendo. Ao contrário, só porque as amigas dela não viram ela pelada. Indo ela ter vergonha das tatuagens iradas dela. Eu também, por muito tempo, sentia muita vergonha de eu ser um cara extremamente alto e eu escondia isso. Eu gravava meus vídeos só sentado. E até mesmo agora que eu gravo de pé, eu tenho vergonha de ficar com a coluna completamente reta. Nesse momento, eu só tô com 70% dela reta. Eu consigo ficar maior ainda. Escreva nos comentários se você quer que eu fique mais alto que isso. Bom, a Celine... Mano, será que ele é alto assim, diz né? pra Rumi que aquelas marcas
demoníacas vão desaparecer assim que elas conseguirem formar o Hellmoon Dourado, a barreira definitiva, mas até lá a Rumi precisa manter Sinto que isso foi um reaproveitamento de animação. aquilo em absoluto segredo, o que sinceramente deve ser moleza pra ela. Idols já tem que esconder namoro, sexualidade, fotos antes da rinoplastia, esconder tatuagens iradas não é nada. A Rumi então diz para suas amigas que ela precisa de ajuda para recuperar sua voz, mas ela não fala nada sobre suas tatuagens iradas. Ela ainda tem Se ela está sem voz, ela não pode falar. muito receio de que as amigas vão odiar ela caso elas descubram que ela é um demônio. E cara, assim, Não vão odiá-la. Vocês vão tentar exterminá-la e vão conseguir, porque ela é meio demônio, então as armas delas funcionariam. sinceramente, eu tenho um amigo que é literalmente palmeirense. Tem coisa muito pior do que ser demônio. Aliás, um idol revelar que ele é um demônio é uma das revelações mais tranquilas que podem acontecer hoje em dia. Mas a Rumi tá com muita urgência pra recuperar sua voz, porque em 2 semanas vai acontecer o Idol Awards, que é o maior evento musical do ano, com o maior público, vai estar todo mundo assistindo, ou seja, esse é o palco ideal para elas formarem o Hellmoon Dourado, a barreira definitiva. Então ela não pode estar com a garganta zoada, porque só dá pra unir o coração dos fãs como através do Hellmoon Dourado. ao vivo, não dá pra usar playback. E o demônio sabe muito bem quando vocês usam playback, hein? O lugarzinho de vocês está guardado. Olha só. Não adianta só ficar fazendo lip sync. Então a nossa querida Zoe tem a brilhante Ok, isso aí foi uma boa tática de edição, viu? ideia de levar a Rumi até um médico completamente suspeito que supostamente tem um remédio milagroso pra curar a voz. Que no final das contas, quem diria, acaba sendo só um golpe. O remédio dele é só suco de uva. Pois é, as pessoas ficam me zoando só porque eu fui 4 anos na faculdade de cinema só pra aprender a fazer pipoca com manteiga. Mas olha a galera de medicina, eles... Que não é manteiga, é óleo. Já revelaram que era óleo. Só com odorizante de margarina. Ficou mais do que 4 anos só pra aprender a receitar um suco de uva. Coisa que o chat GPT já consegue fazer. O chat GPT faz pipoca com manteiga pra você, não faz? Porém, ao saírem da clínica, as garotas se deparam com um grupo de rapazes extremamente lindos, altos e muito mal educados. Eu acho bem questionável a parte deles todos serem lindos. Eu acho que 2 ou 3 ali eram bonitos. Porque eles derrubam a Rumi no chão Esse e ali eles é bonito e pedem mais desculpa. E aliás, eu não dois. sei nem como eles conseguiram derrubar a Rumi, porque eles estavam andando em slow motion pra farmar a aura. Isso daí foi tipo ser atropelado por um Renault Kwid numa subida. Mais provável que... Que maldade com o Renault Kwid, cara. Qual é? você faça o Kwid descer. Bom, elas ficam muito bravas com os rapazes e logo em seguida elas já reencontram eles ali na praça, porque do nada eles começam uma apresentação de K-pop. Né? E o público vai completamente à loucura com esse novo grupo chamado Saja Boys. Eles realmente são muito bons, apesar de que um deles tem a cabeça preocupantemente pequena. Eu não sei nem se tá chegando oxigênio suficiente na cabeça dele, com ele dançando tanto assim. E você nunca vai imaginar o motivo pelo qual eles são tão bons assim, praticamente hipnóticos. E é exatamente porque eles são nada mais, nada menos que demônios! Esse filme é uma prova concreta de que se os demônios tentarem conhecer o mundo através do K-pop, eles têm chance. Tá surpreso? Mas eles são diferentes, porque eles são bonitos e eles não atacam ninguém. E faz muito sentido existir uma boy band composta por demônios, porque se algum membro fazer alguma coisa ruim, não tem como cancelar. Meio que já tava óbvio que eles iam aprontar, porque eles são demônios. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente podia fazer uma boy group com a galera da série Tremembé. Podia ser os Tremem Boys. Se a gente Ai, meu Deus do céu, isso tranquilamente seria uma marca. Compre agora Torradas Tremem Boys. Ei, invasor, tudo bom? Lin nem tá aqui hoje. descobrir que um deles não tá pagando pensão pro filho deles, meio que vai ser a coisa mais leve que eles já fizeram. Bom, mas esse rapaz do Saja Boys de cabelo preto é um demônio chamado Jinu, que criou o plano perfeito para acabar com as Huntrix, indo atrás daquilo que mantém o Hellmoon ativo: os fãs delas. E pra isso ele pretende criar um grupo de K-pop que faça muito mais sucesso que as Huntrix. O que sinceramente... Ali ó.
de criar um grupo de K-pop que faça muito mais Esse aqui é bonito. Esse aqui é bonito. E talvez esse daqui. Esses dois são estranhos. sucesso que as Huntrix. O que, sinceramente, não faz o menor sentido, porque Esse cosplay do pai do Juan. grupos Quem é diferentes Juan? de K-pop podem beijo, pô. coexistir sem que nenhum precise ficar canibalizando os fãs do outro. Ainda mais se tratando de um grupo masculino e um grupo feminino. Vocês podem ter públicos diferentes e até mesmo aquele público que eles têm em comum. Não precisa escolher entre escutar um ou escutar outro. Pode escutar os dois. Isso daqui é música, não é futebol. Não é a porra do Grêmio versus Internacional. Dá pra ser fã dos dois. Dá-lhe Grêmio. Enfim, as né? nossas Bah. garotas se preparam pra matar esses demônios, como demanda o trabalho delas, e à noite elas seguem eles até uma casa de banho, onde os Saja Boys invocam demônios menores pra lutarem contra elas enquanto eles escapam. A Rumi luta contra o Jinu e ele faz um corte na manga dela, revelando a sua marca demoníaca no braço. Tirou a sua calça. Mano, essa menina devia ter um problema gigantesco com o dia quente, né? Ela não podia nem usar camiseta. Ia Ia dar mó deixando-a problema. apenas de calcinha. E o Jinu fica completamente em choque de ver tanta pele assim numa mulher, porque ele é de 400 anos atrás. O Jinu fala, na minha época não tinha essa Sim, pouca pô, vergonha o não, filme hein? é muito Mentira, bom. ele fica em choque que existe uma caçadora que é meio demônia. E por hora ele Irônico, decide não? ajudar ela a manter isso em segredo das amigas dela. Ele esconde aquela marca. Pois é, você não acha também muito legal quando todos os demônios são completamente do mal, mas o único demônio que tem um pouquinho de bondade assim, também por acaso acaba sendo um cara extremamente bonito e alto, igual o Jinu? Eu adoro esse tipo de coincidência. Eu não acho muita cara de Ah, porque se fosse feio ia ser pau, chato, né? Os Saja Boys escapam e as garotas derrotam os demônios inferiores. Mas Se pegar o demônio feio pra ser o bonzinho, quando elas mano. voltam para casa e olham pela janela, elas percebem que o Homun está cheio de fissuras. Pois é, elas já estão perdendo o amor dos fãs delas. Isso que não faz nem 24 horas que os Saja Boys estrearam. Eu acho Mas é assim que funciona a novidade no mercado. Tipo, se você lança um telefone hoje, o telefone que você tinha lançado mês passado já era, ele foi esquecido. Se você teve 15 minutos de fama para ser um meme, daqui a pouco surge 2 outros memes no fim de semana e você já era também, pô. que nem jogador de futebol que é casado com uma loira é tão infiel quanto os fãs das Huntrix. As garotas então ficam muito bravas e decidem partir com tudo pra cima dos Saja Boys. A expressão é maravilhosa. Olha. Então ficam muito bravas e decidem partir com tudo. Acho que o 8 ou 7 tá bom. 7 eu acho baixo. Porque ficou muito bom, velho. Muito bem feito, sem exagerar em nada. Bem explicado, tem boas músicas. A história é simplificada, ela não é muito elaborada, não é muito complexa. Mas eu acho que era obrigatório isso, você ter uma introdução que fosse fácil de entender. Tudo pra cima O que pra você faltou no dos filme? Saja Boys. E dessa vez, ao invés delas simplesmente matar eles, acabar com eles de uma vez por todas, elas decidem fazer algo muito, 1000 vezes pior. Elas decidem escrever uma música falando mal de demônio. Isso sim vai mostrar pra eles quem é que manda. Isso é 1000 vezes Isso pior aí, do que a fazer uma própria diss. morte, cara. Você escutar uma música falando mal da sua espécie. Demônios são um lixo. Baduntias. Aqui é Jesus Cristo. E elas ainda pretendem estrear essa música no Idol Awards, o evento mais importante de suas carreiras como cantoras e como exorcistas de demônio. A galera não vai entender nada quando de repente elas virarem um grupo de K-pop gospel, sendo que elas poderiam grupo de simplesmente K-pop apenas gospel. matar esses demônios. Que, aliás, Ou tentar lutar contra eles, é né? o trabalho delas. É o que elas vêm fazendo todos esses anos. Por que agora é diferente? Bom, mais tarde, naquela noite, Porque eles cantam e não fazem mal, então é contra o código de a ética. Rumi é visitada por um tigre e um pássaro demônio, que vem entregar uma carta do Jinu chamando a garota pra se encontrar com ele. Pois é, hoje em dia O tá tão tigrinho é mó da difícil hora, pra mano. idol conseguir namorar que eles têm que mandar mensagem através de demônio. Só deve ser meio ruim que você tem que lembrar de bloquear o ex no WhatsApp e no demônio. Senão você é visitado por Asmodeus no meio da noite.
Ok. falando, boa. oi, esqueceu de me bloquear no demônio. A garota encontra o Dinu e ele explica que as marcas demoníacas são marcas de sua vergonha. Ele explica que há 400 anos atrás, quando ele ainda era vivo, ele era muito pobre, e a família dele também. Ele tentava ganhar dinheiro com a música, mas sem sucesso nenhum. O cara escolheu justamente a profissão que é conhecida por passar fome e tá por não surpreso que conseguir ele tá dinheiro. passando fome. Até que um dia ele começou a escutar a voz do Guimá, o rei demônio, na sua cabeça, prometendo uma vida próspera. Ele aceita a ajuda do Guimá e as coisas realmente melhoram. Todo mundo começa a elogiar a sua música. Ele é até convidado a morar no palácio junto com a sua família. Porém, as marcas demoníacas em seu corpo foram ficando cada vez mais fortes, consumindo ele e transformando ele num demônio. E aí, no final das contas, a família dele foi abandonada por ele ali no palácio, eles foram expulsos de lá e morreram de fome. E aí ele carregou esse sentimento de vergonha e de culpa por ter abandonado a sua família por 400 anos. E agora ele oferece o seu apoio a Rumi, porque ele entende o que é sentir vergonha. Mas a Rumi recusa, ela diz, não, você não sabe nada do que eu tô passando. Você só sofreu de vergonha por 400 anos. Já eu literalmente não posso tomar banho com minhas amigas, cara. Nós não somos iguais. A Rumi é literalmente esse meme aqui. Você jamais irá entender a minha dor. Diz ela pro cara que está sentindo a dor dela há 400 anos. E a verdade é que todo mundo tem algum segredo. Mas todo mundo ignora e tenta evitar a própria solução do problema, né? O cara passou quase 100 anos em sofrimento e ainda não estava resolvido consigo mesmo. Então ele tentou ajudar alguém a se resolver. E essa pessoa também estava com um comportamento evitativo. Meio embaraçoso que Esse você gostaria de apagar. A Rumi não quer que ninguém saiba que ela é meio demônio. O Dino gostaria de apagar o seu passado. E o finalzinho do ano costuma ser assim também. É uma época em que as lembranças ficam mais fortes e a gente olha para o passado pensando no que a gente gostaria de mudar. E um jogo que trabalha muito bem esse tema é justamente o Honkai Star Rail. A história tem tudo a ver com memória. Não é tão bom assim, é de turno, é meio chato. Uma grande coincidência. Mas essa é a sua chance de montar o retorno do evento favorito da galera, o evento de login, que vai te dar ganhar jades estelares. Que vai o Romum vai ficando cada vez mais fraco. Isso de urgência vai aumentando conforme os Saja Boys vão ganhando cada vez mais fãs e a barreira do Romum vai ficando cada vez mais fraco. Cara, eu acho que uma das piores partes do K-pop é exatamente essa briguinha entre fãs de grupos diferentes. Tem um tipo de... Olha, infelizmente não está me pagando. Gostaria que me pagasse. A pessoal da MiHoYo, eu poderia dar um pouquinho de atenção para este canal aqui, mas não aconteceu. Quando aconteceu, eu vou lá e penso a respeito, sabe? E aí, Lin? Tudo bom? Foi que famoso Gabs realmente acha que só o grupo dele tem que existir. Você prefere que chama de Lin mesmo ou de Gabs? Não sei. Todos os outros têm que desaparecer. E aí eu acho muito legal que um filme como esse, com essa grandeza, com essa visibilidade, essa influência sobre os mais novos, está mostrando exatamente que é assim mesmo. Tem que brigar, não pode existir dois grupos de K-pop, não. Aqui não tem espaço, não. Não, tudo bem que os Saja Boys são um grupo de literais demônios, eu entendo. Mas o filme eu sinto que poderia... Por que mais ou menos? Ter tido uma abordagem diferente do tipo, vários grupos de K-pop diferentes se unem pra formar o Romum Dourado. Vamos unir os fãs de K-pop de diferentes grupos e criar uma grande barreira. Não, isso não acontece, não. O plano dos Saja Boys é meio que fazer uma lavagem cerebral em todo mundo, e aí todo mundo só vai poder gostar de Saja Boys. E o da Santrix não é muito diferente disso também. Enfim, eu só acho muita maluquice que até o final do filme eles vão ficar reforçando essa competitividade entre grupos de K-pop. Eu retiro o que eu disse, essa merda realmente... Quer falar sobre? Tranquilo. Mas melhoras pra você, então. Espero que você fique bem. Consegui pelo menos dar uma risadinha hoje. Uma distração. É Grêmio versus Internacional. Durante uma sessão de autógrafos em conjunto com os Saja Boys, a Rumi começa a achar que ele não é de todo mal assim. Afinal, ele guardou o segredo dela ser uma meia demônia, e ele também disse que ele só tá fazendo isso porque o Guimá prometeu apagar as suas memórias. E assim ele não vai mais sentir aquela culpa, aquela vergonha de ter abandonado a sua família. Mas convenhamos, é uma promessa do rei dos demônios.
Você realmente acha que ele vai cumprir esta merda? Poxa vida, ele só tá cometendo um genocídio porque ele tem vergonha. Ele tá tímido. Caras extremamente altos como eu e o Dinu muitas vezes são percebidos como caras cheios de confiança, mas não, nós somos extremamente tímidos. A Rumi então se encontra novamente em segredo com o Dinu e conta pra ele que existe uma outra forma de derrotar o Guimá e libertar o Dinu. Se eles deixarem elas vencerem o Idol Awards, vai se formar o Hallmoon Dourado, a barreira definitiva, e aí o Guimá vai ser selado lá embaixo e ele não vai mais poder exercer a sua influência sobre o Dinu. Só que vale ressaltar que a Selene explicou outra coisa. Ela diz que quando formar o Hallmoon Dourado, a barreira definitiva, todos os demônios vão morrer. Ou seja, se o Dinu tiver aqui em cima na Terra, esse cara vai pra vala. Se a Rumi está ciente disso e ela só quer enganar o Dinu... Mano, ninguém parou pra pensar nesse papo também, que ela era meio demônio, então, no mínimo, metade do corpo dela ia dar uma fritada violenta quando o Rumon estivesse pronto. E a outra personagem que treinou elas pra isso, ou ela não pensou nisso, não pensou de que a menina sendo meio demônio, um negócio que evita demônios vai fritar essa criança, ou ela estava disposta a fazer o sacrifício. Tranquilamente, tipo, eu vou te enganar até que você se sacrifique pela causa que eu acredito. Era um ou outro, entendeu? Ou era ignorância ou era malícia. Vocês escolhem. Pra mim, malícia, porque ela não tava nem, não, vai tudo se resolver na hora que você resolver o negócio lá. Faz os parangolê lá pra mim, por favor. Por que ela só não mata ele logo? Eu te pago em coxinha. Se ela quer ir pelo caminho fácil, não é só matar ele? Faltando apenas um dia para o Idol Awards, a Rumi diz para as garotas que ela sente que o Takedown não é a música certa para elas apresentarem. Porque é uma música cheia de ódio, isso não vai unir os fãs delas. E aliás, eles nem vão entender porque caralhos elas estão xingando tanto o demônio assim. Da onde que surgiu essa merda? E eu concordo, a única música capaz de unir o coração de todas as pessoas do mundo inteiro é a música We Are Charlie Kirk. Essa é uma... Que não, não, não. A belíssima música que consegue unir os fãs do Charlie Kirk, que gostam dessa música não ironicamente, e os haters do Charlie Kirk, que gostam dessa música ironicamente. É a única música com uma taxa de 100% de sucesso, agrada a todos. Eu achando que ele ia falar evidências, boate azul, ou sei lá. Os públicos. Eu sinto que essa música é a sucessora do Imagine, do John Lennon, sabe? Vocês lembram na pandemia, quando os atores de Hollywood decidiram gravar junto, cantando Imagine? Pois é, aquilo realmente, momentaneamente, uniu todo mundo que se juntou pra rir da cara deles. Pra rir da Gal Gadot cantando Imagine, achando que ela alcançou a paz mundial. Mas a discussão dela... Imagine all... The people. Sobre a música é interrompida porque alguns demônios começam a atacar o metrô. Elas derrotam os demônios, mas eles acabam levando a alma de todos os passageiros do metrô. O trabalhador da cidade grande passa em média 2 horas dentro do transporte público. Mal alma eles têm. Pra ir e pra voltar, tá? São 4 horas ao todo. O patrão ainda vai pedir pra eles irem trabalhar no dia seguinte. Bom dia, senhor Augusto. Então, acho que eu vou chegar atrasado hoje, porque tá tendo uns demônios aqui no vagão, né? E parece que eles estão roubando a alma de todo mundo mesmo, viu? Acho que não vai sobrar ninguém vivo aqui hoje não, viu? Caralho, olha que folgado, maluco, meu. Mas tu vem, né? Tá bom, mas amanhã você vem normal, né? Daí amanhã você vem normal? Mira e a Zoe expressam sua frustração com a Rumi porque ela tá esquisita ultimamente, ela não parece estar mais focada. A Mira, inclusive, tá 100% confiante que a Rumi tá escondendo alguma coisa delas. Pode-se até dizer que a Rumi está na mira dela. Nossa! Porque o nome dela é Mira. Esqueça essa piada. Mira e atira. Os demônios desse filme fraco, acho que era pra não gastar muito tempo na dinâmica de batalha, em sim ter uma sensação de como se elas estivessem farmando demônios, né? Como se fosse algo bem simples. Eles são fracos, exceto aqueles que são humanizados. Esses são um pouquinho mais fortes, igual esses daí, que ficaram de pé, igual com a minha. E se eles só sumissem, eu acho que ia ser muito suspeito.
Mas, os personagens realmente, eles ficaram bem qualquer coisa. Eu vou passar por esse campo de demônios como se eu tivesse, sei lá, com a tesoura cortando papel. A Rumi se encontra novamente com o Jinu e diz que desde que ela conheceu ele, a voz dela vem melhorando. E isso porque pela primeira vez na vida ela não precisa ter vergonha de quem ela é. Pois é, o trabalhador tá tendo a sua alma sugada pelo demônio. E a Rumi está sugando... Não, calma. Ela tá fazendo as amigas dela Oi, eu fiz tatuagem dos demônios, gostaram? trabalharem. É idêntica àquelas que os demônios carregam. Coincidência. E ela brilha também, conforme eu faço as coisas. É porque tem tinta neon. Até a exaustão, enquanto ela fica de namorico com o demônio, com o cara que tá causando tudo isso. E foi assim que ela nasceu. E é muita cara de pau, né? Mas para o Jinu também tem sido melhor desde que ele conheceu a Rumi, porque pela primeira vez na vida ele deixa momentaneamente de escutar a voz do Guimá em sua cabeça. Naquele momento, a única voz, pelo visto, é a voz da cabeça do pau dele, né, que tá falando. Ele falou sem a menor descrição. Bem alto. Daí o Jinu diz que ele vai seguir com o plano Meu Deus, da Rumi cara. e ele vai fazer os Sarja Boys perderem de propósito. E é muito legal como a Rumi não tem dignidade nenhuma mesmo. Ela só quer ir pelo caminho mais fácil. Parece que em nenhum momento ela realmente pensou em ganhar dos caras no talento musical mesmo. Pra quê? Só falar pro cara desistir. Só quer saber de roubalheira. Só quer saber de maracutaia. E novamente, se ela quer Como optar um bom corintiano, você devia saber o que é isso. Uai. pelo caminho mais fácil, o caminho mais fácil é só matar eles. Ela não faz direito nem o trabalho dela como cantora, nem como caçadora de demônio. E é exatamente por isso que ela nunca tem burnout, ela faz tudo meia bomba. No outro dia, elas concordam que Take Down realmente não é a música certa pra cantar, e elas decidem cantar Golden, que é a música que melhor representa as três. O que é um pouco engraçado, porque a Mira e a Zoe mal cantam essa música. Cada uma delas tem tipo 7 segundos de música. Caraca. O resto é tudo a Rumi. Ou seja, realmente é a melhor música que representa esse grupo. E o mais engraçado de tudo Com isso certeza. é que a música do Sarja Boys tem uma distribuição de versos da música muito melhor entre os Olha! membros do que o das Huntrix. E eles Realmente. são literais demônios. Esses caras Mas demônio trabalha junto, ué. Que isso? Trabalha em equipe. estão dando um show de amizade e de resenha. Finalmente chega o Idol Awards e os Sarja Boys que iriam se apresentar primeiro começam a brigar entre si. Muito provavelmente porque eles querem distribuir os versos da música de maneira mais igualitária ainda. Eu vou fazer o quê? Caras extremamente altos Ou seja, o demônio é o comunismo. como eu e como os Sarja Boys realmente são assim. Nós odiamos injustiças. Daí as Huntrix sobem ao palco para se apresentarem primeiro e elas começam ali a cantar o Golden. E aí, obviamente, no meio dessa música, a Mira e a Zoe simplesmente saem do palco. É óbvio, é claro, como você poderia esperar algo diferente da Rumi, né? A música é praticamente dela. O grupo é praticamente só ela. Só que nisso que elas saem do palco, alguém troca a música e coloca o Take Down. A Rumi fica sem Take entender down, nada, mas ela take down, segue o take fluxo. down, Ela down, começa a apresentar ali o Take Down. Porém, sobem 2 demônios no palco disfarçados de Mira e Zoe. E eles ficam desestabilizando a Rumi, dizendo que eles sabem Para do segredo lascá-la. dela, sabem que ela é um demônio, e ela fica completamente em choque. Como que alguém iria descobrir que ela é um demônio se ela é praticamente um anjo no dia a dia? Ela dá um berro, quebra todos os equipamentos de Viu? E a tatuagem dela brilhou. Como é que ia explicar ela brilhar? luz com a sua voz e ela foge do palco. E aí eles são obrigados a cancelar o Idol Awards. Sendo que uns dias atrás a desgraçada derrubou um avião no show e E não tá tudo aconteceu tranquilo. nada. Agora só quebrou umas luzinhas e tem que cancelar Ela meteu uma de Homelander. Deixa o avião cair que se dane. tudo. Arruma essa merda e volta o show. Daí a Rumi encontra as verdadeiras Mira e Zoe que estão completamente decepcionadas com
ela por ela ter escondido suas tatuagens iradas. Elas até mesmo apontam suas armas em direção a Rumi, porque elas podem até tolerar e poupar a vida de demônios formando uma boy band, mas jamais... Mas da melhor amiga que cresceram junto, aí não, né? Aí é demais não também. perdoar uma amiga que esconde... Isso foi muito um negócio, tipo, você é gay? Eu não sabia que você era gay. Eu vou apontar a... de tatuagens iradas e se recusa a ficar pelada na frente delas. A Rumi sai correndo de lá e encontra o Dinu, e ele diz que foi ele quem sabotou o show. Ele diz que não há escapatória pra ele não vai conseguir se libertar do Guimar. E ele confessa que na verdade ele nunca chamou a família dele pra ir morar lá no palácio com ele. Ele abandonou eles lá na rua mesmo. E sinceramente, eu acho que ele tá certo. Se a família dele quisesse tanto assim ir morar no palácio, eles que fizessem o pacto com o demônio também. Por que que tudo tem que ser o Dinu? Por que que ele que tem que vender a alma dele? Todo mundo se aproveita. Ah, é festa. Esse filme está me deixando muito nervoso e você nunca quer ver um cara alto nervoso. Daí o Hallmoon começa a se desfazer por completo e todas as pessoas começam a escutar a voz do Guimar em suas cabeças, cutucando todas as suas inseguranças. Se ela era tão amiga, ela nunca sequer na vida inteira viu um pouquinho, sei lá, entra sem querer no quarto, nunca viu essa... Elas nunca viram esse braço dela, ela sempre estava de blusa de frio. Naquele momento, metade da população foi chamado de calvo. Logo em seguida, os Saja Boys anunciam um show deles, a população foi chamado de calvo. Logo... Olha que moleque ridículo, velho. Moleque de pirulitinho. Outro que nem dá pra ver a cara dele, é o Primo It. Os três aqui que são os legais, mano. Isso aqui, esses dois, eu não sei. Isso aqui ficou infantil, mano. Logo em seguida, os Saja Boys anunciam um show deles ali no estádio e todo mundo vai pra lá completamente hipnotizado. Daí a Rumi vai até a Celine e pede a ela que ela faça aquilo que ela nunca teve coragem de fazer: matar a Rumi. Mas a Celine se recusa, dizendo que ainda dá tempo de consertar tudo. Dá pra elas... Não vai consertar, vai destruir. Falarem pra Mira e pra Zoe que era tudo uma brincadeirinha. As marcas de demônio é tinta que passou no corpo. Mas a Rumi diz que ela cansou de se esconder e que a Celine nunca amou ela por completo. Ela só amava as partes dela que não eram demônio. E eu acho muito engraçado que a relação da Rumi com a Celine é exatamente a mesma relação da Mei Mei com a mãe dela naquele filme Red, do Panda Vermelho. E isso me deixa muito triste, porque a minha mãe é asiática, ela nunca me traumatizou, não. E eu sinto que se ela tivesse me traumatizado por eu ser extremamente alto, hoje em dia eu seria uma garota mágica com superpoderes. Daí os Não é assim que funciona, não. Saja Boys começam a se apresentar para um estádio lotado de fãs tocando uma música que eu facilmente, realmente cairia. Your Idol é a melhor música desse filme, velho. enfeitiçados, porém no meio da apresentação a Rumi aparece e começa a cantar com seu coração, sem medo nenhum de mostrar suas tatuagens iradas para o mundo. A sua voz alcança o coração da Mira e da Zoe, libertando elas do feitiço do Guimar. As três começam a cantar e lutarem juntas contra os demônios e destruir 135 demônios por segundo. Mas o Guimar se cansa e decide finalmente botar a mão na massa. Ele lança um jutsu bola de fogo contra a Rumi, que fica tentando deter o ataque com sua espada. Mas ela vai perdendo cada vez mais forças. E eu achei muito engraçado que o Guimar, o grande rei demônio, o devorador de almas, o chupador de 1000 rolas, é só um emoji bravo. Ele só é uma carinha. Ele só é um monte de fogo com o negócio da raiva, mano. E aí, quando a Rumi está... Sim, mas eu acho que teve sentido mesmo. Prestes a perder pro Guimar, ninguém mais, ninguém menos que o Dinu aparece na frente dela pra deter o ataque e se sacrificar por ela. Apenas caras extremamente altos como eu e o Dinu derretem igual polvilho na boca no fogo do Guimar. E logo após a Mira e a Zoe verem esse sacrifício, perceberem que nem todo demônio é ruim. Afinal de contas, até a melhor amiga delas é meio demônio e ela não é ruim. Vendo que existe essa nuance, vendo que existe coração nos demônios,
a Mira e a Zoe vão lá e trucidam os Saja Boys. Elas fazem picadinho deles. Elas fatiam eles como se elas estivessem preparando... Mas o outro menino, ele era o único que era bom de verdade. Os outros caras eram... Repolho pra refogar com shoyu, brócolis e cenoura. É a coisa mais engraçada do mundo. Estava eu ali, bobo e inocente, achando que o filme realmente iria dar essa nuance para os demônios. Aquele lance do yin e do yang. Dentro do mal existe o bom e dentro do bom existe o mal. Mostrar que nem tudo é preto e branco. Os demônios também têm bondade e os humanos também têm maldade. A própria Rumi é uma simbolização perfeita do yin e do yang. Ela é meio humana, meio demônio. E eu achei que o filme ia dar uma complexidade maior pra esse tema. Porque, inclusive, alguns fãs teorizam que os Saja Boys eram uma boy band que já morreu. Lá na clínica do médico falasse. Olha! E tinha 4 aqui. Tem uma foto dele com uma boy band e um dos membros parece muito o cara da cabeça pequena. E aí, sei lá, ia ser mais interessante se os Saja Boys também recuperassem a sua humanidade. Se juntos, os Saja Boys e as Huntrix se unissem pra derrotar o Guimá e ao mesmo tempo mostrassem que essa competitividade entre os grupos de K-pop é algo muito bobo. E eles podem unir todos os fãs para formar um grande Hallmoon. Mas... Não. Picota. Não vai ter nada disso não. Demônio é tudo ruim. Picota. Demônio é tudo lixo. Aqui é Jesus Cristo. Daí, com a ajuda dos fãs, as caçadoras começam a cantar juntas e conseguem derrotar o Guimá, formando um novo Hallmoon colorido RGB. Quem diria que o Hallmoon RGB. segredo pra derrotar o diabo seria distribuir melhor os versos da música, né? E aí elas finalmente decidem descansar, tirar aquelas férias, elas tomam banho juntas finalmente. E 5 minutos depois elas já voltam a trabalhar. Parece que no final elas não aprenderam porra nenhuma com esse filme. Na verdade, ficam aqui as grandes lições que eu aprendi com esse São coreanas, cara. Coreano não consegue ficar 2 minutos quieto. Burnout não existe, não tenha vergonha de ser alto e veja os seus amigos pelados. Burnout não existe se você faz sucesso e ganha dinheiro para um cacete. É pra derrotar o demônio, eu juro. Ai, mano, mas eu ainda acredito que a sequência desse filme ainda vai trazer o Dino de volta. Vai trazer, assim, não vai trazer os outros 4, porque eles teoricamente são irrelevantes pro contexto histórico, mas que vai trazer pelo menos o Dino. Porque ele não exatamente morreu por causa do Guinhua. Ele entregou o seu espírito pra Rumi. Tanto que a espadinha dela evolui para um espadão depois que ele entrega a alma. Então, essa alma tá com ela. E se de alguma forma ela foi extraída, tem uma chance dele voltar. Agora, quem seria o inimigo se o Guinhua foi derrotado? Eu não sei. A menos que ele tome forma ou alguma coisa assim. Tadinho dos outros. É que os caras eram completamente irrelevantes. Fala o nome de um deles. Ninguém sabe os nomes dos outros, cara. Era tipo cara 1, 2, 3 e 4. E é isso. É tipo o Timberlake saindo da boy band lá. Você conhece o Timberlake. E o resto?